O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Trump atropela Brasil e lança candidato próprio à presidência do BID. Adorei a aliteração do começo da manchete. Muito bom para eu que tenho problema de dicção. O BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fundado pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, como parte ali dos esforços da OEA e de você ter uma integração econômica no continente americano e viabilizar investimentos dos Estados Unidos nos países latino-americanos para evitar ali uma repetição do que estava começando a rolar em Cuba naquele momento, porque ele é fundado em 59. Confesso que eu fui colar, eu achava que ele era de um pouco antes, né, porque o OEA é de 48 e o TIAR é de 47. E o que acontece? Né? O Brasil teria um candidato próprio e o BID, habitualmente, ele fica, né, nas mãos de um diretor-geral latino-americano. Eu digo tradicionalmente, desde a sua fundação, ele só teve presidentes latino-americanos. Um colombiano e colando, né, o primeiro presidente foi um chileno chamado Felipe Herrera, de 60 a 70, depois um mexicano, Antônio Ortiz Mena, de 71 a 88, e depois um cantor, né, o Henrique Iglesias, nesse caso um uruguaio, né, de 88 a 2005. E o Brasil estava, somos aqui a maior economia da América Latina, né, estamos, já teve um uruguaio, já teve um mexicano, já teve um colombiano, então vamos ver aí, né, da gente participar, até porque nós somos aqui do grupo A, né, junto com a Argentina, México e Venezuela. Então, acho que está na hora aí de ser uma candidatura brasileira. E é importante lembrar uma coisa que, assim, muitas dessas candidaturas no cenário internacional, a gente já comentou isso também algumas vezes, elas não são feitas de improviso, elas são negociadas, elas são acordadas antes. Tanto que muitas vezes, quando, por exemplo, você vai ter eleição para o Conselho de Segurança da ONU, do representante, né, do grupo da América do Sul e América Latina, normalmente o candidato, quem será o vencedor já está definido. Né? O Brasil vai lá e fala, olha, gente, ano que vem eu posso ser candidato, vou ser candidato, tá bom? Colômbia, você vai votar em mim? Venezuela, você vota em mim? Quem vai votar em mim? Paraguai, por que você não vai votar em mim? Vamos conversar então, tal. Então, assim, é sempre feito de uma forma mais de backstage, uma forma mais cavalheiresca, digamos assim, para evitar justamente esses litígios e problemas de imagem, né? Como a manchete, no caso a manchete da Marina Dias, né, de que o Brasil foi atropelado pelo Trump. Né? Então muita gente vai ler a manchete e vai falar, putz, né, o que aconteceu? Em vez de, como previsto, como acordado, vai ter, né, o novo diretor do BID. Como a gente mencionou, o nome vai ser o Maurício Claver Carone. Ele tem esse nome Maurício porque ele tem pais de origem latina. Para mim não ficou especificado, mas ele cresceu na Flórida, ele nasceu na Flórida e também viveu na Espanha, tá? Mas eu não achei nenhum lugar especificando de onde eram os pais dele, se eram de Cuba, se eram de Porto Rico, República Dominicana, não sei, mas ele é
cidadão dos Estados Unidos, ele é nascido na Flórida. Tá? Onde mais? E o Paulo Guedes teria ficado pé da vida, tá? O Paulo Guedes, ministro da Economia brasileiro. O texto do Itamaraty, né, foi assim, uma nota bastante bland, né, bastante leve, né, dizendo que recebeu positivamente o anúncio firme, né, sobre a candidatura americana ao comando do BID. Brasil e Estados Unidos compartilham valores como defesa da democracia, liberdade econômica, Estado de Direito. O Brasil defende uma gestão do BID condizente com esses valores, promoção do desenvolvimento e da prosperidade na região. É o efeito Ernesto. Exatamente, né, o efeito Ernestão. E a ideia do Brasil era apoiar a candidatura, era propor a candidatura de Rodrigo Xavier, que foi presidente do Bank of America no Brasil. Ele era apoiado publicamente pelo Paulo Guedes, o Rodrigo Xavier, e segundo, né, as informações, é de que o Brasil iria propor o nome do Rodrigo Xavier, que é brasileiro, só para deixar claro, né? Ele foi presidente do Bank of America no Brasil e é brasileiro. Resta ver se o Brasil vai oficialmente, né, descartar uma candidatura, se vai apoiar a candidatura dos Estados Unidos, como é muito provável que aconteça, né? Acho que não vai ter um choque nesse sentido, até porque os Estados Unidos, pela cota do BID, têm um poder de voto maior. Os Estados Unidos têm uma cota de voto de 30%, né? E o Brasil e a Argentina têm 11%. Além disso, além da maioria dos votos, você tem que ter os apoios, né, dos Estados membros. Então, assim, resta ver aí como é que vai ser, mas o fato é que nós tivemos, né, uma guinada. E aparentemente, né, pelas reações do Paulo Guedes especificamente, uma guinada que não foi acordada, né, que não foi, né, o Trump ou o Sesc Pompeia, sei lá, não ligaram, né, falaram, aí, Mr. Guedes, né, a gente vai nomear o nosso próprio cara aqui e, enfim, vocês ficam para a próxima. E tem uma coisa, que é o seguinte: se o camarada, né, e for escolhido, como provavelmente vai ser, o Maurício, e o Trump não for reeleito, o cara vai ficar 4 anos na frente do BID sem o Trump. Né, ele vai ser, digamos assim, colocado ali com o apoio do Trump, mas não vai... a gente não sabe o resultado das eleições. O Trump, embora hoje seja, né, o candidato que talvez tenha mais força, talvez não, ele é o candidato com mais força, né? Até porque a pesquisa sobre o Biden hoje não quer dizer quase nada. E a gente vai ter o primeiro presidente do BID dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil aí provavelmente tomou essa bola nas costas, usando uma expressão futebolística. Já que estamos falando do BID, né? Toda hora me vem na cabeça. Tá, agora explica para os nossos ouvintes que não gostam de futebol o que é o BID no mundo do futebol. É o Boletim Interno Diário, né? Um documento da CBF que mostra quais jogadores estão habilitados para jogar nos respectivos clubes, principalmente, né, quando são registrados, né? Então, tipo, fulano foi contratado por um clube X, então ele só pode atuar por esse clube quando constar o nome dele no BID. Então é bem comum a citação dessa sigla no meio futebolístico. Na imprensa esportiva e também tem informativo, desculpa, não é interno, é informativo. E também tem as ocasiões em que o BID aparece por conta ali de tapetões e processos, né? Um abraço aí para todos os nossos ouvintes chamados Everton.
E nesse sentido, né, nesse caminho, o Nelson de Sá, ele trouxe uma questão interessante, que é o seguinte: o México, né, pela rotatividade, na quarta-feira foi eleito para o Conselho de Segurança da ONU, a gente já vai falar do Conselho de Segurança da ONU no Giro de Notícias, e também o México lançou o Jesus Seade para candidatura à presidência da OMC, já que o brasileiro Roberto Azevedo, né, renunciou. Então, vamos ver aí como é que vai ser, mas é curioso que assim, o México, ele está no OMC, tem o secretário-geral da OMC, está no Conselho de Segurança da ONU, quer nomear um candidato para diretor-geral da OMC, e aí a origem do título, né, da coluna do nosso de Sá, né? México busca ocupar vaga do Brasil no mundo, né? Porque o Brasil que tinha essa maior proeminência nessas organizações internacionais, antes de ser, né, atropelado pelo Trump, digamos assim. E de fato, independente, né, das visões políticas e eleitorais, a questão é a seguinte: aparentemente os Estados Unidos lançou essa candidatura sem sequer avisar o Brasil. Então é complicado, né? Quando você sequer avisa, ali tá lá a pessoa achando que você ama, né? Dizendo I love you, né? Achando que você é o melhor amigo dela, e você sequer avisa a pessoa que você vai fazer alguma coisa, né, que afeta aquela pessoa. Por mais de uma vez. Por mais de uma vez. Amiga, isso se chama relacionamento abusivo, viu? Ainda sobre o Brasil, outras 3 notícias, né, sobre a política externa brasileira. A primeira delas é de que o representante comercial dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer, ele afirmou na quarta-feira, dia 17, numa audiência na Comissão de Orçamento e Assuntos Tributários na Câmara dos Estados Unidos, ele foi perguntado por uma deputada democrata sobre as preocupações do governo Donald Trump diante de valores democráticos que o Brasil estaria desafiando. E o Robert Lighthizer, né, não tem o G no final, peço desculpas. O que estamos fazendo agora com o Brasil é tentar resolver problemas específicos para que o país se abra e crie empregos para a América. No caso, ele não quer dizer continente americano, ele quer dizer Estados Unidos. No momento, não temos planos para um acordo de livre comércio com o Brasil. Tá? Então é bom lembrar que assim, o governo brasileiro vive falando de acordo de livre comércio com os Estados Unidos, de que estão negociando, de que é uma amizade maravilhosa e perfeita, I love you, e aí o cara vai lá e fala perante a Câmara dos Deputados que, olha, a gente não está planejando fazer acordo de livre comércio nenhum, e quando ele fala, e assim, poderia ser apenas um discurso político, uma bravata, uma declaração qualquer, mas quando ele fala de gerar empregos, né, para mim fica muito claro que existe ali uma relação entre postos de trabalho nos Estados Unidos e o eventual acordo comercial com o Brasil, já que Brasil e Estados Unidos, especialmente, né, na indústria agrícola, competem, e o Brasil tem custos de produção menores, né? Então, um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos poderia afetar negativamente a indústria da soja dos Estados Unidos. Então, também pode ter essa ligação aí. A outra questão foi que o Brasil se opôs, na quarta-feira, dia 17, à criação pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de uma comissão para investigar casos de violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos. A representante brasileira junto à ONU em Genebra, Maria Nazaré Farene Azevedo, disse que o problema do racismo não é exclusivo de nenhuma região em particular. É um flagelo profundamente enraizado em muitas partes do mundo, afetando grande parte da humanidade. Por isso, não seria adequado criar uma comissão para investigar abusos de violência policial racista em apenas um país, nos Estados Unidos, diretamente, exclusivamente. Também a posição do governo brasileiro foi a de
que conscientizar as pessoas sobre o racismo é tão importante quanto reconhecer o papel indispensável de forças policiais para garantir a segurança pública e proteger o direito a uma existência pacífica e segura. Tá? E aí, como consequência dessa articulação, especialmente dos Estados Unidos, em relação a países latino-americanos e africanos, a versão final do texto não cita explicitamente os Estados Unidos. Tá? Coloca fatos e circunstâncias relacionados a racismo sistêmico e uso de força excessiva e conclusões até 12 meses. Porém, o texto dá autoridade para a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Bachelet, fazer isso. Ele não cria uma comissão dedicada exclusivamente a esse tema. Tá? A discussão começou a pedido da União Africana, a União Africana não tem uma representação ali, mas dos 54 países africanos, em conjunto, dizendo que o assassinato do George Floyd não era um incidente isolado e que era inconcebível que um órgão como o Conselho de Direitos Humanos da ONU não tratasse do assunto. E essa notícia aqui ela é muito interessante, por quê? Porque o pessoal que fica falando, mas a ONU quer passar por cima das autoridades dos países, a ONU é o mecanismo mundial de acabar com os países, oicofobia, nas palavras do Ernestão. Os Estados Unidos sequer está no Conselho de Direitos Humanos da ONU, os Estados Unidos saiu alegando aquele viés anti-Israel em começo de 2018, e mesmo assim, o documento foi votado e os países chegaram ali num documento final que não criou essa comissão de inquérito dedicada exclusivamente a um país. Então vejam, sem os países autorizarem, não tem como a ONU fazer nada, fazer alguma coisa. Então, como é que você vai passar por cima da minha soberania se eu autorizei tal coisa? E se eu não autorizei, não vai ter. Então tá aí. Sem falar no Conselho de Segurança da ONU, poder de veto, capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Aproveitando aí os 75 anos, se você é aluno de Relações Internacionais especialmente, leia o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Pelo menos, leia tudo, mas o capítulo 7 com um pouco mais de atenção. E, finalmente, a gente só vai comentar a especulação, a gente não tem como comentar um fato ainda. O fato que a gente pode comentar é que o Abraham Weintraub não é mais ministro da Educação do Brasil. E eu ouvi aplausos. eu fiquei em silêncio porque eu estava esperando alguma sua. Eu estava esperando. E comenta-se, especula-se, de que poderiam colocá-lo em algum cargo de representação do Brasil. Eu já ouvi falar em Banco Mundial, porque ele é economista, já vi Unesco, porque ele foi ministro da Educação, já vi até gente falando em eventual embaixada, alguma coisa assim. Isso daí eu já acho um pouco mais improvável. De qualquer maneira, tem essa especulação, esse boato, vamos ficar de olho. De qualquer jeito, para ele ir para o Banco Mundial, que dizem que seria ali a especulação mais forte, não depende só do Brasil. Tá? O Brasil tem uma posição vantajosa, digamos assim, para negociar com os seus pares no Banco Mundial, porém, não depende só do Brasil. Tá? É bom talvez deixar isso claro. E fica o registro de que quando você toma uma invertida do Rodrigo Maia, é que você atingiu o fundo do poço. Você persegue o senhor Rodrigo Maia apenas porque ele é botafoguense. Não tenho nada a ver com isso. E o senhor persegue o time da Estrela Solitária. Eu tenho até amigos que são botafoguenses, viu? Eu tenho familiares que são botafoguenses. Ganhei. Eu sou que nem o Donizete. Se eu fosse jogar no Botafogo, eu ia poder falar que eu tenho um tio que tá muito feliz.
de eu estar jogando no Botafogo. Porque o Donizete falava isso em todos os clubes que ele ia. Donizete Pantera, inclusive, ídolo do Botafogo. Do Botafogo, tinha muitos tios. Jogou em muitos lugares. Exatamente. Infelizmente também jogou no Palmeiras. Não, infelizmente até porque ele jogou no Palmeiras já na ladeira da carreira. Na né? descendente, né? Não era o Donizete de 95. Se fosse o Donizete da metade dos anos 90 ali, Botafogo e Vasco, era outros 500. Né? Isso, exatamente. Aí dava jogo. Mas então tá aí né? Mas você lembrou do senhor Botafogo. Eu não sei porque eu fico chamando o Rodrigo Maia de Botafogo. É alguma coisa com alguma planilha aí, né? Tem alguma coisa a ver com... Eu não sei. Mas, de qualquer jeito, o Rodrigo Maia, que, vamos lembrar, é podcaster, né? Não duvido que seja nosso ouvinte. Então, tá aí um abraço para todos os torcedores do Botafogo que nos ouvem. Tenho certeza que são mais que 5. Aí você que tá... E agora a gente vai cruzar, né, a fronteira sul. Vamos até o Uruguai, em que um grupo... né, de voluntários, criou um projeto chamado Luísa, que é sigla para Leyendo Unidos para Interpretar los Arquivos. Mas, além de ser uma sigla, é também uma homenagem a Luísa Cuesta, que faleceu em 2018. Ela tinha 98 anos, então, e que dedicou boa parte da sua vida à busca pelo filho que desapareceu durante a ditadura militar uruguaia. E o que é o projeto... E só lembrando, Felipe, né, a gente tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Uruguai, sem clubismo nenhum, foi um dos melhores que eu escrevi, e no qual a gente fala sobre justamente o quão repressora, né, foi a ditadura militar uruguaia. Né? Não tem esse papo de qual ditadura foi pior ou não, mas se você pega os números, né, eu lembro que era 1 em cada 1000 uruguaios tinham sido torturados durante a ditadura, que foi de 1973 a 85 e que começou com um alto golpe do governo do Bordaberry, né, então do Partido Colorado. Então você tem aí um caso distinto dos demais golpes na época, porque teve um protagonismo civil, né, apesar de contar com o aparato repressivo das Forças Armadas. E esse projeto Luísa, ele é para ler, né, para decifrar cerca de 3 milhões de arquivos da ditadura uruguaia, né, que estão sendo aí decifrados, porque esses arquivos eles estão digitalizados em formas de imagens, e muitos deles têm ali os problemas de né, um documento antigo que aí é um xerox, e aí ele foi digitalizado, às vezes o original foi destruído, então você precisa ali de uma pessoa, né, lendo, né, para fazer uma transcrição que vai permitir buscas por palavra-chave. Tem documentos escritos à mão, por exemplo. Tem alguns que sequer conseguiram ser escaneados por questões tecnológicas e tal. Então, criaram esse projeto chamado Luísa, em que as pessoas vão lá e vão ler e vão escrever o que está escrito. Depois que 5 pessoas revisarem, né, umas às outras e chegarem, né, chegarem num acordo sobre o que está escrito, então esse trecho fica aprovado. Segundo o engenheiro Gregory Randall, da Universidade La República em Montevideo, em entrevista para a Paula Sperbi, não precisa saber espanhol, só precisa identificar os caracteres e, para isso, precisamos ali de dezenas de milhares de voluntários. Tá? E para manter, digamos assim, uma privacidade, as pessoas vão recebendo trechos aleatórios. Você não vai receber um documento inteiro para ler. Você vai receber uma frase.
né? E aí você vai lá e fala, olha, nessa frase está escrito isso. Aí outra pessoa que recebeu a mesma frase, e aí vai cruzando tudo em um servidor próprio, né? Criado pelo engenheiro, o Gregory, também conhecido como Greg. E a ideia, então, é transcrever e digitalizar esses 3 milhões de documentos da ditadura uruguaia. E antes da gente cruzar o charco, né, uma notícia que envolve Uruguai e Argentina, já que a Justiça Uruguaia concedeu a extradição do Sebastián Romero, filiado ao Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, o PSTU argentino, que foi detido no sábado 30 de maio no Uruguai. Ele que estava foragido no Paisito, já que ele tinha participado de um ataque ao Congresso argentino em 2017 e ele, no caso, disparou um morteiro. Então estava sendo procurado pela Polícia Federal Argentina desde então. Aí a gente pega o buquebus, cruza ali o Rio da Prata, vamos até a Argentina e, primeiro, o governo, né, a presidência argentina do Alberto Fernandes, enviou ao Congresso uma proposta de intervenção na empresa Vicentim, que não é diminutivo de Vicente, né? É uma empresa agroexportadora argentina e que está passando ali por uma espécie de liquidação, né? Liquidação por conta de dívidas e tudo mais. Eles utilizaram um termo muito criativo, estresse financeiro. Dizem aí, né, no linguajar popular que estresse é doença de rico, né? Então, no caso, essa que é uma empresa aí, como o Felipe falou, do ramo agroexportador, sobretudo sojeiro, né? Foi fundada ali no norte da província de Santa Fé em 1929 e se espalhou pelo restante da província. Durante o macrismo, né, a dívida que a empresa tinha passou de 150 milhões a 300 milhões de dólares, muito por conta de diversos empréstimos concedidos pelo Banco de la Nación, de uma agência localizada em Reconquista, que também fica ao norte da província de Santa Fé, cuja cidade mais conhecida é Rosário, né, que disputa ali com Córdoba o posto de segunda cidade mais importante do país vizinho. E o número de credores da Vicentim passa de 2.600, né? Entre eles 1.800 pequenos produtores da região. Então teve um efeito cascata ali no setor sojeiro da província de Santa Fé. E, como você mencionou, né, a boa parte da dívida da Vicentim é do Estado, né? Então, o que a proposta da Casa Rosada quer é, digamos assim, estatizar a empresa, mas porque ela já deve bastante para o Estado, e garantir, né, então, medidas de abastecimento alimentar, porque se ela quebrasse, poderia ser uma situação ainda pior, né? E essa empresa expropriada, ela seria gerida por um fundo da YPF Agro, né? YPS é a petrolífera, né, argentina. Então, Jacidas Petrolíferas Federales, né? É a sigla. Então, e aí ela tem esse fundo agrícola também, né, que é o YPF Agro, né? Então, vamos ver aí como é que isso vai caminhar, já que, nesse caso, você tem tanto a questão do abastecimento alimentar, né? O Alberto Fernandes falou que é uma decisão estratégica para a economia nacional, porque é uma empresa que, no momento pós-pandemia, tem uma relevância singular, favorece a Argentina ter uma soberania alimentar, mas também vamos lembrar, o agronegócio é importantíssimo para a Argentina como um todo, né? Então, para a própria economia argentina. Então,
também tem uma questão não apenas de abastecimento alimentar, ou uma questão ideológica, digamos assim, mas também deve ter uma questão do mercado, né, de manter um mercado importante para a Argentina. E nessa questão ideológica que você levantou, né, cabe lembrar também dessa antiga queda de braço na Argentina entre o campo e a cidade, né? Porque, claro, teve reação dos dois lados da moeda, né? Tanto o governo quanto a empresa. Em Avejaneda, que não a cidade ao sul da Grande Buenos Aires, mas essa cidade ao norte de Santa Fé, onde foi fundada a empresa, você teve ali uma grande mobilização contra essa decisão do governo. Já ao sul da província, ali na Grande Buenos Aires, na cidade de São Lourenço, 500 trabalhadores celebraram a intervenção do Estado justamente por medo, né, de perderem os seus postos de trabalho, porque desde que a dívida da empresa foi aumentando, né, diversos trabalhadores perderam seus postos e muitos tiveram cortes no salário, né? Então o sindicalista Eusébio Mareco disse que em dezembro do ano passado deixaram de pagar a totalidade do salário e enquanto isso o volume de trabalho continuou o mesmo, assim como o nível de exportações da empresa. Então ele diz que houve um corte de 30% do salário, além do não pagamento do bono do final do ano de 50 mil pesos. E entre os cálculos do sindicato, existe uma dívida de 150 mil a 200 mil pesos por cada trabalhador, né? Isso fazendo uma conversão rápida aqui de cabeça de 15 a 20 mil reais. E falando em Alberto Fernandes, né, ele vai ficar um tempinho aí em isolamento, já que pessoas próximas, né, contraíram o novo coronavírus. Um deles é o prefeito de Lomas de Zamora, o Martín Insaurralde, e o Insaurralde teve contato com ministros, como o Daniel Arroyo, de Desenvolvimento Social, que, por sua vez, também tiveram contato com o presidente Alberto Fernandes. Então, e o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, também está aí com suspeita de coronavírus. Então, o Alberto Fernandes vai ficar 14 dias ali em Olivos, né, de boa, né? Então, isolado, só nas videoconferências e tudo mais, vai governar pelo Zap Zap. Lembrando que Olivos é a residência oficial, né? A Casa Rosada é a sede do executivo, né? Tipo o Palácio do Planalto e Palácio do Alvorada. Isso. Né? Mais ou menos assim. Aí a gente cruza os Andes, vamos até o Chile, em que a sobrinha neta do ex-ditador chileno, né, o senhor Augusto Pinochet, vou poupar adjetivos aqui, a Macarena Santelices, ela havia sido, né, indicada ao cargo de ministra da Mulher e Questões de Gênero, e depois de um mês ela renunciou. Né? Para começar, a própria indicação dela gerou muita polêmica, gerou muita discórdia pela árvore genealógica dela, digamos assim. O que, convenhamos, também não é algo muito legal, porque a gente não vive mais em Roma, e a gente não é Klingon, né, para os nossos problemas, né, para os nossos crimes passarem, né, de pai para filho. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí que assistem Star Trek, especialmente nova geração, que já não é mais nova geração, né, será de 30 anos de idade. Então, assim, esse já era meio problemático, mas gerou repulsa na opinião pública, porque ela era, né, uma daquelas pessoas que fala, não, mas teve coisas boas
né, no regime Pinochet. Aí sim ela fica, né, ela assume parte da bronca para ela. Só que mesmo nesse mês, ela tomou ali uma série de decisões que foram ali questionadas, dizendo que ela não estava agindo de acordo com o cargo. É mais ou menos você ter um ministro do meio ambiente que quer passar a boiada, entendeu? Mais ou menos isso. Né? Você tem uma pessoa que vai meio que fazer o contrário do cargo. Né? A gente está meio azedo nesse programa. Né? Nossa, Felipe, já deu para notar. Você dá cada exemplo hipotético, né? Eu não consigo imaginar isso saindo da boca de um ministro do meio ambiente. Pois é. Então é esse tipo de coisa. E aí ela acabou renunciando, né, nessa semana ao cargo. Do Chile, a gente vai para Bolívia, em que o grupo de Puebla, né, que é a organização formada ali por 30 líderes progressistas de 12 países da América Latina, o órgão sucessor, digamos assim, do Fórum de São Paulo, pediu que a OEA declare a legalidade das eleições à presidência de Evo Morales. Por quê? Porque a OEA, sim, recapitulando, a gente fez acho que 2 ou 3 programas bastante extensos na qual a Bolívia foi o tema principal. Então, quem quiser, vai lá, xadrezverbal.com, digita Bolívia na busca, Evo Morales na busca, que vocês vão achar bastante coisa. Recapitulando, né, para os ouvintes mais recentes ou para quem esqueceu e tudo mais. Evo Morales era o presidente boliviano, ele fez um referendo pedindo que a população autorizasse ele a disputar um novo mandato. A população rejeitou essa possibilidade. Ele então recorreu ao judiciário para autorizá-lo a concorrer a esse novo mandato, teve essa autorização e disputou as eleições. Esse é o capítulo 1. Aí, ele foi declarado reeleito no primeiro turno. Tem esse detalhe que é importante de lembrar. Ele foi declarado reeleito em primeiro turno. E aí, muitas pessoas acusaram a eleição de estar fraudada, dizendo que como assim ele ganhou em primeiro turno? E já viu o desgaste anterior, e eu mantenho isso, embora muita gente tenha ficado bravinha comigo, triggered, né, de que a situação já estava desgastada por conta lá do referendo. Aí ele foi declarado vencedor em primeiro turno. A OEA disse que havia essa suspeita de fraude e que investigaria. Aí a OEA soltou um relatório dizendo que fez a audição e que não podia garantir a lisura da vitória em primeiro turno, dizendo que o Evo Morales, ele era sim o principal candidato, porém, né, o candidato em primeiro lugar, porém que não dava para atestar a vitória dele em primeiro turno. Porque também não era a maioria absoluta, né? Você tinha algumas... ele teve 47% dos votos. Porque tinha algumas exceções. Se o candidato em primeiro lugar abrisse 10 pontos percentuais de diferença do segundo colocado, né? Isso. Se o candidato tivesse mais que 40% dos votos e uma diferença de 10% em relação ao segundo colocado, 40% dos votos válidos, ele era declarado vencedor em primeiro turno. A gente até comentou na época que se essa mesma regra valesse para o Brasil, o Jair Bolsonaro teria sido eleito em primeiro turno no final de 2018. Mas como você bem lembrou, ele não tinha a maioria absoluta dos votos, ele teve 47% dos votos. O Carlos Mesa em segundo ficou com 36,5%. Aí o Evo Morales falou, ok, então vamos ter um segundo turno. Porém, você já tinha uma tensão interna na Bolívia, tivemos a articulação de setores anti-Evo, né, como as lideranças ali de Santa Cruz de la Sierra. A gente não vai ficar repetindo tudo isso, ouçam lá os programas mais antigos, serve até para contextualizar um pouco a situação política na Bolívia. A gente chamou de golpe, que daí o pessoal do outro lado também ficou bravo com a gente. Isso, mas porque foi um golpe, no sentido de que era o seguinte, o Evo Morales, o que o documento da OEA contestou,
foi a reeleição do Evo Morales. Mas o Evo Morales, ele era o presidente boliviano, o mandato dele como presidente boliviano ia até a virada do ano, né, de 2019 para 2020. Aí, quando você tem os principais comandantes militares do país, em rede nacional, fardados, né, pedindo, entre aspas, que o presidente renuncie para manter a paz na Bolívia, então ele foi derrubado antes do fim do mandato dele. Isso é fato. Assim como também é fato a polêmica do referendo, dele ter buscado o judiciário para concorrer a um mandato que a Constituição não autorizava, e assim como, aí não dá para dizer que é fato, porque a gente já vai entrar inclusive na notícia do programa de hoje, mas que a eleição, né, foi colocada em suspeita. E aí por que eu disse que é a notícia de hoje? Porque o New York Times divulgou um novo estudo, já tinha divulgado um estudo anterior na época, né? Mas divulgou um novo estudo de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Tulane, dizendo que a OEA não apresentou evidências de fraude nas eleições. Os pesquisadores demonstram que não houve variações nos padrões de votação dentro dos recintos eleitorais antes e depois da interrupção da contagem preliminar de votos. Inclusive, as trajetórias nas tendências de votação não variam em relação aos padrões eleitorais anteriores. Aí a gente vai lembrar uma outra coisa que a gente comentou na época, que foi o seguinte: o problema, né, a origem da suspeita, digamos assim, foi porque a apuração dos votos teve uma pausa, uma paralisação. Por quê? Porque uma coisa é o voto em La Paz, né, em Sucre, cidades maiores, cidades mais populosas. Só que em muitas regiões da Bolívia, em regiões mais remotas da Bolívia, as urnas têm que ser enviadas para essas cidades grandes para elas serem contadas. E isso demora, porque a Bolívia é um país grande para padrões não brasileiros. A Bolívia é um país que não tem exatamente uma infraestrutura com, né, trens-bala, alguma coisa assim, e tem um relevo muito acidentado. Então, até porque a Bolívia não é homogênea, né? Você tem os Andes, aí você tem o altiplano, você tem uma região mais amazônica. O Chaco. Então, a gente teve essa paralisação da apuração porque das votações em lugares mais remotos. Eu sempre dou um exemplo, Felipe, de quando eu peguei um ônibus em La Paz fazendo 3 graus e eu todo encapotado, com destino a Santa Cruz de la Sierra, e no meio da viagem eu acordo suando porque eu tô chegando ali numa região que tem um clima próximo do nosso Pantanal, né? Então, teve essa questão da paralisação, e essas regiões mais distantes, mais remotas, são regiões onde o Evo costuma ter mais votos. São regiões muitas vezes com mais população indígena. Então, por isso que teve essa paralisação, e aí quando a contagem foi retomada, ele tinha essa vantagem mais gorda, e muita gente falou, não, peraí, tem mutreta aí. Os caras param de contar, e aí quando volta, ele já tá lá na frente. Peraí, o que aconteceu? Por quê? E você citou também a falta de infraestrutura, né? Porque também deu instabilidade no sistema, né? Que, como era uma eleição chave para a América Latina no ano passado, muita gente estava acompanhando, né? Então o próprio sistema não aguentou o número de acessos, né? Exatamente. Então teve esse problema da infraestrutura eleitoral também. Então, resumindo, né, saiu esse estudo dizendo que não dá para comprovar a fraude. O Grupo de Puebla soltou uma nota pedindo para que a Bolívia reconheça a reeleição do Evo. E assim, sejamos honestos, Inês é morta, porém, o que eu quero dizer com isso? Que a Jeanine Áñez não vai virar e falar, não, tudo bem, o Evo foi reeleito, vou para casa e ele vai virar presidente. A Jeanine Áñez, que era para ser presidente interina
por 3 meses até novas eleições e daqui a pouco vai fazer quase um ano no cargo. E citando ela, né, também um outro elemento para a tese do golpe é de que ela não teve a maioria qualificada no Congresso para ser empossada, justamente porque o MAS, o Movimento ao Socialismo, o partido do Evo, não se apresentou, né, nessa sessão, boicotou justamente. E a própria Jeanine Áñez está postergando cada vez mais a eleição, utilizando a justificativa da pandemia, né? Lembrando que saiu o relatório, né, dos casos de coronavírus hoje na Bolívia, né, dia 19 de junho, no qual bateu o recorde, né? Foram 977 novos casos e, curiosamente, os departamentos mais atingidos são aqueles fronteiriços ao Brasil, né? Santa Cruz, com 13.539 casos e 313 óbitos, e Beni, com 3.473 casos e 171 óbitos, né? Daí, pegando aspas aqui da Jeanine, né? No começo do mês passado, ela qualificou, né, como atentado uma lei que dava um prazo para as eleições na Bolívia, e nessa semana ela disse que não parece responsável não ter elementos suficientes que nos permitam e que permitam aos bolivianos saber qual será o dia da eleição para não correr perigo de contágio, né? Creio que postergaremos 1 mês ou 2 as eleições e isso não vai fazer dano a ninguém, né? E seu ministro de Defesa, né, Luiz Fernando Lopes, teve um vídeo vazado, né, no qual ele fazia uma visita ao município de San Ramón, justamente no departamento de Beni, que faz fronteira com Rondônia, ali vendo quais medidas tomar, né, para conter a pandemia. E ali num bate-boca com um cidadão, ele disse que poderia fazer esse cara desaparecer em 10 segundos ao mando do exército, né? Então isso também pegou muito mal para a opinião pública em relação ao governo interino. Puta frase legal, né? Então, então assim, por conta de todo esse cenário, né, essa declaração, esse estudo e a declaração do Grupo de Puebla dificilmente vão ter algum resultado concreto. Podem ter, aí sim, né, um resultado no debate eleitoral do país, lembrando que o candidato apoiado pelo Evo já é o favorito, né, das eleições, ele está em primeiro nas pesquisas e tudo mais. Então, assim, é mais um elemento nesse caldeirão gigantesco. Repito o pedido / sugestão de ouvir outro programa. Se você não ouvir o outro programa, tudo bem, mas não comente o que falamos da Bolívia hoje sem ouvir o outro programa, porque senão vai ficar incompleto e então você fica sem o direito de comentar. E ainda em relação à Bolívia, e a derrubada do Evo, que, repito, era o presidente eleito até dezembro para janeiro, e o Evo Morales, ele deu uma entrevista ao jornal argentino Página 12, ele que está na Argentina, dizendo que ele possui informações oficiais e confirmadas de que o embaixador brasileiro em La Paz, Otávio Cortes, se reuniu horas depois de sua renúncia com líderes opositores, incluindo aí o Fernando Camacho, com o embaixador da União Europeia, e que nessa reunião é que foi definido que a Jeanine Áñez ocuparia a presidência e que o avião presidencial boliviano fez diversas viagens ao Brasil no final de 2019. Segundo a Força Aérea Boliviana, o avião presidencial boliviano, o FAB 001, né, FAB 001, né, mas no caso FAB é Força Aérea Boliviana, não brasileira, não fez viagens a diversas cidades brasileiras
e que o jornal Página 12, que publicou a informação veio do jornal, não foi do Evo, tá? Não foi da entrevista do Evo. É bom deixar isso claro porque senão pode ficar meio confuso. Dizendo que o sistema FlightAware emite, né, o deslocamento, né, das aeronaves presidenciais, e que todas as viagens atribuídas pelo jornal ao avião boliviano eram viagens do Jair Bolsonaro, que podem ser comprovadas pela agenda oficial do presidente Bolsonaro. Ou seja, confundiram o FAB 001 do Brasil com o FAB 001 da Bolívia, segundo os militares bolivianos. A questão é que o avião da Força Aérea Brasileira, o call sign é Força Aérea 01. Então, pode ter sido até uma abreviação do site, enfim, algum jornalista deve ter batido cabeça, interpretou a informação errada, possivelmente, né? E o código, né, dele, o código dele é VC1A, né, do modelo. Então, enfim, pode ter rolado aí essa barrigada. De qualquer jeito, o Evo Morales disse que houve essa participação direta do governo, né, do Brasil na situação boliviana, tá? Então, e a Força Aérea, novamente, repito, negou que o avião presidencial boliviano tenha feito viagens ao Brasil, tá? E, então, é isso. E cabe fazer aqui um esclarecimento sobre o interlocutor, né, o Página 12, que é um jornal que não tem paralelo no Brasil, né, tamanho o alcance, né, é como se o Brasil de fato fosse um dos jornais mais vendidos do país, o que não é o caso, mas tem uma linha editorial similar, né, então... Isso quer dizer que é uma linha editorial bastante à esquerda. À esquerda, né, não como os apoiadores do governo colocam no mesmo guarda-chuva de extrema imprensa, mas o Página 12 é bem à esquerda no debate político argentino. Aí, da Bolívia, nós vamos para a Colômbia, rapidamente, onde o exército colombiano resgatou um turista brasileiro e um turista suíço que haviam sido sequestrados 3 meses atrás por integrantes de um movimento dissidente das Farc. Então, o brasileiro José Ivan Albuquerque... Que trajava uma camisa do Grêmio. É que nas fotos dele resgatado, ele tá com uma camiseta branca. Né? Mas acho que talvez possa ser a foto de outro momento. Então tá, o gremista, né? José Ivan Albuquerque vai voltar ao Brasil, né? Espero que dê tudo certo aí. E falando dessa dissidência da Farc, né, o governo dos Estados Unidos, através do Mike Pompeo, né, o nosso Sesc Pompeia, colocou uma recompensa de $10 milhões por informações que levem à prisão do seu X Hernandes Solarte, conhecido como Jesus Santit, e o Luciano Marim Arango, o Ivan Marques, ex-chefes das Farc e que teriam começado o movimento Segunda Marquetalia, né? Já o governo colombiano colocou também uma recompensa pela captura dos dois, um pouco mais modesta, né? De 3 bilhões de pesos, mas realmente não sei como está a cotação do peso colombiano. E só fazendo uma comparação com a recompensa em relação ao Dairo Antônio Usuga Davi, conhecido como Otoniel, que é o chefe do clã do Golfo, né, que hoje é uma das maiores redes de narcotraficantes do país, é de $5 milhões. E falando de cartel, né, foi extraditado dos Estados Unidos para a Alemanha
o narcotraficante teuto-colombiano Carlos Leder, né, que ficou mais conhecido por ser o cara que fez a rede aérea, né, utilizada pelo cartel de Medellín ali no começo dos anos 80. Ele que tem cidadania alemã, já que é filho de um nativo do país, que se mudou justamente para a Colômbia, mais precisamente na cidade de Armênia, que fundou uma pousada conhecida como Pensão Alemã, e que seria um ponto de encontro da comunidade alemã, principalmente aqueles próximos dos ideais do nacional-socialismo, né? Inclusive o próprio Carlos Leder tinha uma suástica tatuada. Só para constar aqui, meu caro Matias, 3 bilhões de pesos colombianos vai dar mais ou menos 800 mil dólares. Tá? Então, daí uns milhõezinhos de reais. Né? Se alguém tiver um aí sobrando pra gente, a gente aceita. Da Colômbia, a gente vai para Venezuela. O Alex Saab, né, um dos principais empresários ligados ao Maduro, muita gente chama ele até seria ele uma espécie de testa de ferro, né, usaria ali, seria o principal operador financeiro do regime venezuelano, inclusive nesse cenário de sanções. Ele foi preso em Cabo Verde, né, e será extraditado para os Estados Unidos. Ele também é procurado na Colômbia, tá? Que embargou as suas propriedades e tudo mais. Tenho certeza, novamente, formado aqui em temporadas de Law & Order, que ele vai chegar nos Estados Unidos e vão oferecer para ele uma delação premiada, bastante premiada. Né? Então, vamos ver aí. A questão é que o governo venezuelano disse que ele estava em Cabo Verde como um agente do governo e tinha imunidade diplomática e sua detenção foi arbitrária. Então, né, na verdade, ele fez apenas uma escala em Cabo Verde, segundo o governo venezuelano. Então, se de fato ele tinha imunidade diplomática, é muito provável que outros países intercedam no assunto. E aí eu digo outros países, eu estou falando especialmente Rússia e China. Porque assim, se você... eu odeio o Maduro, eu odeio esse Alex Saab, eu quero que o governo da Venezuela exploda. Só que prender uma pessoa com imunidade diplomática abre uma porta, abre uma caixa de Pandora extremamente perigosa, extremamente complicada. Né? Vai virar faroeste o negócio. Então, no sentido negativo da comparação. Então, resta ver aí se ele de fato tinha essa autorização, esse privilégio e foi preso mesmo assim. Aí a coisa pode engrossar um pouco mais, se não for bravata de algum dos dois partidos envolvidos. Falando em partido, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela destituiu as lideranças de 2 partidos, o Primeiro Justiça e o Ação Democrática. O Primeiro Justiça é o do Capriles, né, o partido do Capriles, por terem colocado nas suas diretorias partidárias pessoas que estariam sem o direito de ocuparem esses cargos por terem sofrido sanções como condenações por corrupção. Tá? Então, é uma questão muito mais de direito interno venezuelano e, sinceramente, eu não sei explicar direito. Tá? Fica apenas a notícia. Peço desculpas aí para os nossos ouvintes por a gente não se aprofundar um pouco mais. Na Guatemala, subindo agora pela América Central, nós tivemos a prisão de 2 homens e 2 mulheres suspeitos da morte de um líder espiritual maia no início do mês, chamado Domingo Chokche. Isso aqui não é piada, tá? Fica aqui um aviso de que foi uma situação bastante violenta. Ele foi torturado, jogaram gasolina nele e ele foi imolado
né? Ele foi queimado vivo por ser um suspeito, né, acusado de bruxaria. Ele, como a gente mencionou, ele era um líder espiritual indígena, ele era especialista em medicina tradicional maia. Ele, inclusive, segundo o Guardian, ele realizou pesquisas junto com médicos e biólogos da University College de Londres sobre algumas das ervas ali da região. Ele foi tirado de sua casa à noite e foi torturado ali por mais de 10 horas. Outros 3 suspeitos ainda estão foragidos. Causou ali uma indignação muito grande, uma indignação bastante generalizada, né, por conta dessa violência. Lembrando que a Guatemala, ela, durante a Guerra Civil, além da Guerra Civil, também tinha ali uma política praticamente genocida contra lideranças indígenas, e das 4 pessoas detidas, um homem e uma mulher são ligados a uma igreja que a gente aqui no Brasil chamaria de neopentecostal, né? Que participa, pelo menos um homem e uma mulher são confirmados e que acusavam ele de bruxaria. Então, tá aí, século XIV. Inclusive o próprio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, foi eleito numa plataforma de governo bastante conservadora, com muito apoio, né, dos neopentecostais. E, finalmente, a gente vai para El Salvador, em que o ex-coronel do Exército, Inocente Orlando Montano, Inocente aqui não é juízo de valor, é o nome dele. E até que se prove o contrário, ele é inocente, mas está indo a julgamento. E ele vai ser julgado pela morte de 6 padres jesuítas, uma mulher e a filha adolescente dessa mulher, em 1989, num ataque contra a Universidade Centro-Americana de El Salvador, que foi uma tentativa de sabotar as conversas de paz para o fim da Guerra Civil. Assim, década de 70 e década de 80, gente, a América... Agora eu não lembro que revista que foi, se foi a revista Time, foi alguma revista importante dos Estados Unidos, fez uma matéria grande dizendo que a América Central era o novo Oriente Médio, né? Uma coisa assim, era o Oriente Médio do Ocidente, alguma coisa assim. Porque na América Central quase todos os países estavam passando por guerra civil, menos a Costa Rica. Que não tem exército. Talvez tenha alguma coisa a ver, né? Só que no caso salvadorenho foi uma guerra contínua, né? Porque Nicarágua, Panamá, enfim, tiveram alguns momentos de hostilidade em separado, né? Em El Salvador foram 12 anos de guerra contínua. E ele, como 5 dos jesuítas assassinados eram espanhóis, ele foi preso nos Estados Unidos, tá? Ele estava vivendo nos Estados Unidos há 16 anos e ele foi extraditado para a Espanha, onde ele será julgado pelas mortes.